ele pressupõe uma clara responsabilidade e mútua fraternidade, sinalizando o divino caminho para a humanidade. Era isso que ele queria dizer. Onde está o teu irmão? Você é responsável pelo teu irmão. Você que tem que cuidar do teu irmão. Onde está o teu irmão, Caim? E ele sinaliza naquela época o divino caminho para nós, para a humanidade. O Criador nos programou para vivermos em comum unidade, num projeto de interdependência permanente. O movimento ecumênico tem que pensar assim. Nós temos que pensar assim. E tudo isso, sabe de onde vem? Provém de Deus, o Criador. A escalada do difícil diálogo ecumênico entre os evangélicos teve início em 1910 em Edimburgo, com um pastor presbiteriano, Dr. John Mott. A tendência era o ecumenismo restrito às confissões protestantes, fechado às demais confissões ortodoxas e católicas. Cada um agiu como dono da verdade. Parece que ainda continua assim. Cada um agindo como dono da verdade, entendendo por conversão a adesão à sua confissão. E o mesmo ocorre em menor escala nas múltiplas denominações protestantes esfaceladas, em grupos autônomos e fanáticos, sem formação bíblico-teológica. As de fundo pentecostal se multiplicam como leucemia no corpo de Cristo. Monopolizam o Espírito Santo, manipulam a cura divina e o exorcismo. A igreja se reduz a um circo e o púlpito a um balcão. A força do vinho novo foi explodindo os velhos odres das tradições cristãs, dando lugar ao sincretismo religioso, isto é, impelindo ao diálogo com as religiões não cristãs. É o que estamos fazendo, A palavra ecumenismo ainda provoca ataques apopléticos em muitas igrejas. Antes de sair da minha igreja, encontrei com uma senhora que eu falei, eu vou para um encontro. Aí ela disse que não é encontro ecumênico. Aí eu tenho horror disso. Na minha igreja provoca ataques apopléticos, as pessoas têm alergia. A vocação abraâmica de peregrinar pela terra como fator de bênção e de paz tem sido mal interpretada. Abraão, sai da tua terra, da tua clientela e vai para um lugar que eu vou ainda te propor. Se tu uma bênção. Os cristãos temem perder o monopólio da fé, não sendo por isso os primeiros a alcançarem o reino dos céus. Como disse Santo Agostinho, a igreja tem vidas que Deus não tem. E Deus tem vida que a igreja não tem. Por outro lado, como diria Castro Alves, a corça e o leopardo se refugiaram junto no vértice da montanha por medo da enchente. Engraçado que naquele tsunami os animais se salvaram porque eles se refugiaram todos juntinhos lá em cima da montanha. A corça e o leopardo se refugiaram junto no vértice da montanha por medo da enchente. Mas já começam a se cumprir entre nós as profecias
profecias messiânicas dos oráculos do cativeiro babilônico a respeito de Jesus. O lobo e o cordeiro, o urso e a vaca, o leão e o bezerro, a criança e a serpente, todos juntos, por amor à vida. O ecumenismo de ontem evoluiu hoje para um movimento interfé, no qual não há gregos, nem judeus e nem bárbaros. Só há um pensamento: a fraternidade. A fraternidade como exclusivo caminho da justiça e da paz social que um dia reinará na terra. Ontem as palestras foram muito fortes e poderosas aqui deste púlpito aqui. Que nós não estamos pensando em vitória e nem, eram as palavras do Pedro Camargo, não estamos pensando em vitória e nem em derrota. Nós estamos pensando em promover a paz. Vamos tomar como nosso dístico de grande sabedoria a frase de Melancton: preservar a unidade naquilo que é essencial, ter absoluta liberdade naquilo que considerar duvidoso e exercer o amor em tudo. Eu lembro de uma historinha que eu não sei se era piada, mas vale a pena ser contado aqui agora. Os missionários, no tempo das missões, eles foram lá para a África. Essa piada eu vou encerrar a minha fala. Foram lá para a África e evangelizaram uma tribo de canibais. E a tribo de canibais se converteu ao cristianismo. Tornou-se a primeira tribo de canibais cristãos do mundo. Porque, embora convertidos, não abandonaram a tradição canibalesca. Devoravam gente. Um dia um turista caiu na armadilha dos caçadores da tribo. Amarrado a um poste e ao som da música e das danças, vendo uma enorme panela com água fervendo ali do lado, não era difícil imaginar o banquete dos canibais cristãos. E nisso, um dos convertidos chegou e disse: olha, meu irmão, nós vamos devorá-lo daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Mas se você aceitar Jesus, nós seremos irmãos e os anjos vão recebê-lo lá no céu. E você será salvo. Você será salvo. Que coisa boa. E ele perguntou: mas se eu me converter, vocês não me devorarão? E ele disse: isso é impossível, pois a religião cristã não mudou os nossos hábitos de devorar o outro. Mas no céu nos encontraremos de novo. E aí o coitadinho disse: então me devora uma vez só, não quero ser devorado lá no céu. Amém.